sou Ilana Naédia Bezerra Dantas de Araújo Azevedo, sou professora da rede pública estadual e municipal do estado do Rio Grande do Norte. Minha formação é em letras. Quando eu terminei em 1998, ainda não havia essas divisões que tem hoje. Então, minha formação é língua portuguesa, língua inglesa e demais literaturas. Então, eu tenho graduação e tenho pós-graduação. Sou especialista em estudos da linguagem e também tenho mestrado. Eu me formei em 1998 pela UFRN. Eu estudava na Universidade Federal no campus de Currais Novos. Então, eu comecei a trabalhar no ano de 1993. Eu terminei o ensino médio em 1992 e em 1993 eu fui convidada para dar aula para o ensino médio, na mesma escola que eu encerrei o segundo grau. Naquela época falava segundo grau, não falava ensino médio. Então eu tinha uma professora que me dava aulas semanalmente de língua portuguesa. Naquela época, realmente, o estudo de língua portuguesa era pautado na gramática. E eu, todo sábado, ia para a casa dela para ela me ensinar, preparar conteúdo comigo, para eu poder dar na semana que ia iniciar as aulas de língua portuguesa. Só que eu, iniciante, eu buscava muito material, ficava pesquisando, não tinha internet, mas o que tinha de fonte de livro ao meu dispor, eu consultava, tirava dúvidas, estudava, ainda sem graduação. Aí eu passei no vestibular e comecei a estudar, então eu dava aula no ensino médio e fazia faculdade. Era bem truculento, mas eu consegui. Aí quando terminou a faculdade, logo em seguida eu fiz concurso público para o estado, passei, comecei a dar aula nesse ínterim, comecei a dar aula em escola privada aqui em Natal. E aí quando eu fui chamada para o estado, eu já tive que reduzir minha carga horária na escola privada. Mas mesmo assim continuei trabalhando na empresa privada. Eu trabalhava no estado à tarde, aqui no Berilo, e trabalhava pela manhã em escola privada. Dava aula de língua portuguesa. Mas eu, muito novinha ainda, eu estava com todo o pique, sempre consegui dar conta. Então, o novo ensino médio, ele trouxe para o professor muitos desafios. Primeiramente no tocante ao próprio planejamento, a organização da dinâmica da sala de aula, porque o material que veio para a gente, material didático que veio para a gente trabalhar, ele caiu literalmente de paraquedas, não houve uma formação específica nas áreas para que a gente aprimorasse mesmo, visse as possibilidades de trabalhar o conteúdo. São livros que estão interligados com todas as disciplinas. Os livros de linguagens, eles dialogam exatamente com artes, com educação física, com inglês. E, de certa forma, exige do professor um conhecimento bem aprofundado no que diz respeito a essas novas disciplinas, porque o livro é para português, mas ele também aborda as outras disciplinas. Então, você se pega lá trabalhando um texto que está dialogando com outra área. Então, se não tiver uma harmonia para que esses professores planejem juntos, eu acredito que a dinâmica para o professor, e não tem como não esbarrar no aluno, vai ser mais difícil de lidar, até que a gente se adapte, exatamente porque não houve uma formação específica para trabalhar esse novo material. Então, as eletivas
Aqui na escola elas ainda não entraram nessa ideia do aluno escolher quais disciplinas, quais eletivas eles querem seguir. Elas são ofertadas para as turmas no geral. Então, no caso de língua portuguesa, nós estamos procurando trazer os gêneros textuais de forma que eles dialogam com conteúdo, com temas transversais. Então, por exemplo, na área de língua portuguesa, nós trabalhamos temas como sustentabilidade, Declaração Universal dos Direitos do Homem, a questão da influência do corpo na mídia, dos fake news. Então, são temas que dialogam com assuntos pertinentes na sociedade e sempre puxando, sempre fazendo um link com o gênero textual, para que no final de cada bloco a gente pudesse trabalhar, ou até mesmo a metodologia ativa, como um podcast, produção de um podcast, de um vídeo tutorial, abordando o tema discutido em cada bloco. Do ponto de vista do número de aulas que são ofertadas para os alunos que são tão carentes em muitos aspectos, eu não acho muito positivo não, porque, por exemplo, a gente tinha 4 aulas de língua portuguesa nos primeiros anos, que já não é suficiente. Agora nós só vamos ter 3. No segundo ano, os alunos só vão ter 2 aulas. Então, como é que nós vamos dar conta desse suporte linguístico com 2 aulas de língua portuguesa? Eu sei que os itinerários vão dar uma ajuda nisso, mas assim, em termos de disciplina mesmo, da demanda que a disciplina exige em relação aos conteúdos, porque existem conteúdos que devem ser dados, eu acredito que isso aí não pode ser também riscado, por mais que tenha uma nova proposta. Até porque o ensino médio é também uma forma da gente aprofundar determinados temas que no ensino fundamental, até pela maturidade da turma, não se aprofunda. Então, eu entendo que vai ficar mais difícil. Exatamente. O novo ensino médio, ele chegou nas disciplinas de eletiva esse ano para o primeiro ano. O próximo ano já vai abranger o segundo ano e depois o terceiro ano. Ele está vindo por etapas. Nos primeiros anos foram as disciplinas de eletiva e de projeto de vida, que foram acrescentadas ao currículo dos alunos. Não, até porque os dias de planejamento aqui dos professores, eles são bem diferentes. Por exemplo, nós temos 3 professores de língua portuguesa, então os dias de planejamento da gente não coincidem. Eu planejo na quarta, a outra professora planeja na sexta, a outra eu acho que é na terça. E isso é uma dinâmica que acontece com todas as outras disciplinas, porque os professores, nem todos têm a carga horária completa aqui, completa em outras escolas, então eles ficam nesse vai e vem, vai para uma escola, vai para outra. Então o dia de planejamento às vezes nem sempre é semanal aqui, às vezes é uma semana aqui, outra semana é na outra escola que eles também trabalham. Então, assim, tem muitas realidades. Então, a escola, ela sempre teve parceria com a Universidade Federal e agora, por exemplo, aliás, agora não, nós sempre recebemos alunos oriundos dos programas que dão assistência ao aluno para a formação docente, que é o PIBID e o Residência Pedagógica. Então, a gente sempre está contando com esse público lá da universidade para trazer inovações, discutir ideias, planejar, dar um apoio docente à equipe também. Então, de certa forma, quando esses meninos chegam, é sempre feito um trabalho mais específico, mais direcionado a uma turma, a turma que eles estão atuando.
E isso resulta numa produção mais elaborada, porque eles chegam junto para o planejamento, para a execução execução das aulas, elaboração de material. Então, eles dão uma contribuição muito grande. Então, eu sempre desenvolvi, aqui no Berilo, eu tenho 21 anos, eu sempre desenvolvi projetos com eles, que faz com que os alunos tenham uma certa... ganham um espaço de voz. Eu procuro trabalhar com eles dentro do programa faz parte da grade. Eu sempre trabalho teatro, trabalho poesia, trabalho crônica, que são gêneros textuais assim que aproximam o aluno um pouquinho da literatura, e eles se empolgam, eles gostam dessa arte, dessa literatura integrada à arte. Eles sempre participam, se envolvem. Sempre tem dado certo os projetos que eu faço, né? Indo nessa linha, nessa metodologia. Então, eu penso em fazer um trabalho mais específico em relação à leitura, principalmente para os alunos dos primeiros anos, que chegam muito carentes em relação ao ler. Por exemplo, eles têm uma dificuldade imensa em relação até mesmo de compreensão, de interpretar o vocábulo, o significado de uma palavra. Na parte da oralidade, eles têm assim uma resistência, apresentam uma resistência muito grande em falar, em apresentar seminário. É como se eles sabem muita coisa, eles têm um potencial muito bom, mas quando é o momento de expor, de oralizar, eles ficam muito tímidos. Então eu tenho essa intenção de desenvolver um projeto em que eles ponham em prática essa oralidade e também a oralização. Então, a escola ela é carente principalmente na parte de infraestrutura. Hoje a gente conta com o público que representa os professores, os docentes. Eu entendo que eles fazem, que assim, tem uma boa representatividade. A maior parte dos professores já estão com especialização, tem mestrado. Então, assim, a parte acadêmica de formação do professor eu acho muito alinhada. No entanto, a parte da infraestrutura, no que diz respeito ao que pode subsidiar o professor para o desenvolvimento de uma aula mais harmoniosa, eu acredito que isso deixa a desejar. Por exemplo, as salas de aula são muito quentes, não tem uma boa ventilação, automaticamente a acústica também é péssima. Então nós passamos muito calor. Quando chega o período do inverno, as salas de aula, o teto por não ser forrado, causa muita infiltração. Então tem dias que a gente tem que ficar fazendo um zigue-zague na sala onde vai sentar. A própria questão da internet, que hoje é uma questão que todo mundo tem acesso. Infelizmente, na escola a gente só tem 2 salas que têm acesso à internet, para a gente poder, até mesmo para apresentar e fazer uma pesquisa ali, no momento que está dando a aula, trazer um exemplo real. Não tem como fazer isso. E é uma coisa que atrapalha muito a dinâmica da sala de aula. Então, eu compreendo que o ensino público ele sempre foi visto como algo em que, na verdade, se gasta. Eu não acredito que o ensino público é visto como uma ideia de se trazer investimento, que se precisa investir. É tido mesmo como despesa, e eu acredito que isso é um dos maiores entraves para que realmente o ensino público evolua. Porque você só tem educação de qualidade se você investir. Se você não investe, as coisas vão ficando pelo caminho, vão ficando mal feitas. Existe uma questão de organização também
é muito precária em relação ao próprio, até mesmo ao próprio quadro de professores. Muitas vezes inicia-se o ano letivo sem estar com todos os professores em sala, falta professor para disciplina A, para disciplina B. Então isso já é uma coisa que, de certa forma, desmonta, desorganiza a dinâmica do dia a dia na escola. Então eu acho que falta planejamento, eu acho que falta investimento. Pode até ter boa vontade, mas esses dois primeiros aspectos eu acho que são indispensáveis. O professor, eu continuo achando que o professor ele não tinha que ter a carga horária que ele tem. Eu acho que um professor que, por exemplo, ele trabalhasse um horário e o outro ele tivesse que dar mais expediente para planejar, eu acredito que o êxito seria maior. Porque o grande problema do professor é a falta de tempo mesmo para planejamento. Primeiramente porque ele não pode se dar ao luxo de trabalhar só numa escola. A maior parte dos professores precisam trabalhar em 2, 3 escolas para poder dar conta da sua vida financeira. Então esse trânsito eu digo trânsito porque na verdade a gente acaba passando o dia indo e vindo de uma escola para outra, se perde muito tempo. Quer dizer, o tempo que você teria que estar na escola planejando, você está dentro do ônibus, você está numa parada de ônibus esperando o transporte para ir para outra escola. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma proposta que o professor, na verdade, trabalhasse um horário e o outro, ele permaneceria na escola para planejar e que isso revertesse também financeiramente, eu acho que teria um retorno maior. Porque o professor ele precisa passar por formação contínua. No meu caso, eu terminei a faculdade em 1998. Se eu não tivesse ido atrás para fazer uma especialização, um mestrado, eu tinha parado ali. Mas eu fui atrás, assim, com muita dificuldade. Terminei o mestrado o ano passado. Mas vejam que de 1998 para 2001, olha o espaço de tempo que teve, que eu dei para eu poder conseguir fazer um mestrado. Eu queria ter feito antes, mas o meu tempo não dava. Quase 20 anos, porque eu comecei o mestrado em 2019. Então, praticamente 20 anos eu passei para poder passar por uma formação mais específica. Nesse ínter eu fiz a especialização, acho que foi em 2006. De 2006 para cá, já iam mais de 10 anos. E eu acredito que não era para ser assim. O professor era para estar em constante atualização. Então, eu não vou dizer a você que eu sou otimista, porque partindo da ideia de que eu entrei aqui em 2001, nós estamos em 2022 e praticamente, em termos de estrutura, a escola continua praticamente a mesma. Então eu não acho que a curto prazo a gente vai ter aí um avanço significativo, não. Eu acredito que... E agora, mais com a pandemia que veio e desmontou muita coisa, eu acho que a gente ainda leva aí umas 2 décadas para conseguir ir mais além. Posso estar sendo pessimista, mas é o que eu vejo. Precisa de tempo, precisa de planejamento, precisa-se de material, precisa-se de suporte pedagógico. E eu não vejo isso muito disponível, não, muito acessível, não. Eu acho eu acho obscuro ainda. Então, em relação ao Berilo, até agora houve dois encontros para apresentar a proposta curricular para os professores. Um deles foi na secretaria, foram alguns representantes da escola. Outro foi... não, me engano. Houve 2 encontros e foram representantes das disciplinas para as reuniões da secretaria. E esse pessoal que foi repassou para a gente. Então,
A proposta, na verdade, ela exige um planejamento unificado pelas áreas. Eu não vejo ainda como é que a escola está se organizando para o próximo ano. Porque como a gente vai trabalhar por área, o ideal é que os professores estejam mais ou menos planejando em dias que estejam, por exemplo, as áreas, que possam se encontrar as áreas, os professores das áreas. Então, ainda tá, eu ainda vejo tudo muito indefinido. A semana passada, a equipe de português escolheu os livros que vão fazer parte dos acervos, como também os livros paradidáticos, que vão fazer parte dos acervos, que virão para a biblioteca, e os livros que serão entregues aos alunos, que vão ser 2 volumes, 2 livros para cada ano. Então, o próximo ano, na verdade, nós vamos estar realmente vivendo assim, um ano de experimento, de experiência. Porque esse ano começou no primeiro ano as eletivas e projeto de vida. Na verdade, o projeto de vida já tinha ano passado, mas assim, esse ano, como ainda estava online, então esse ano é que a gente realmente vivenciou a disciplina mais de perto, né? E aí o próximo ano nós vamos estar vivendo esse outro momento, que esses livros vão estar chegando, que os alunos vão receber material, trabalhando o conteúdo de acordo com o novo programa que é sugerido no livro, porque antes a gente tinha livros livros de língua portuguesa que eram divididos, por exemplo, o livro do primeiro ano, só com o conteúdo do primeiro ano, o do segundo e do terceiro. E esse ano, o livro que veio agora para a língua portuguesa, específico de língua portuguesa, ele é volume único. Mas nós tivemos que separar quais eram as abordagens que eram mais adequadas para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro. E vamos adequar isso ao programa que também já foi organizado pela equipe de língua portuguesa, que é o que eu tenho conhecimento. As outras equipes ainda estão aí também se reunindo, mas eu não sei como está. Mas assim, eu vejo que o próximo ano ainda será de adaptação, inclusive do currículo. Eu tenho mais assim, nos momentos que eles fizeram, nos circuitos de aprendizagem, que a gente realiza anualmente, e que realmente se tem assim um engajamento dos alunos nas disciplinas. E num desses circuitos de aprendizagem, nós tivemos um grupo que trabalhou vidas secas. E eu lembro que os meninos ficaram muito angustiados, falando que o livro era difícil, que não entendiam a linguagem do livro. E aí nós fizemos uma apresentação de vidas secas na escola, fazendo interrupções das cenas com músicas. Então tinha um grupo que cantava, então o grupo cantava uma música relacionada ao tema seca, Nordeste, especialmente Nordeste, e em seguida vinha a apresentação da cena, né, a trajetória lá do Fabiano. E eu lembro que para a gente realizar esse evento, a gente forrou uma sala inteira com papel de jornal. A sala inteira foi forrada com papel de jornal. E no meio disso a gente lançou um cenário mesmo de seca, de caatinga. E eu lembro que no final do projeto os meninos ficaram muito emocionados. Eu também fiquei, porque assim foi um projeto muito bacana que a gente fez, que assim logrou muita empolgação. Começou assim, eles não tinham muita expectativa e no final eles se envolveram muito. Então isso que eu falei, essa ideia lá de trazer para eles a oralidade, naquele momento foi muito importante, porque eles
se soltaram. A gente tinha alunos que não falavam, eram muito tímidos e se envolveram muito no projeto. E eu lembro que foi uma situação que marcou muito a atuação deles, principalmente na dinâmica da disciplina. Ser professor nos dias de hoje não é fácil. A gente tem uma clientela muito heterogênea em todos os aspectos. Antes a gente até tinha uma clientela mais no aspecto social. E hoje a gente tem uma clientela muito adversa, com N problemas, com problemas domésticos que estouram na escola. E a escola não pode fazer de conta que não acontece, que eles não estão ali. Então, assim, a gente está sempre tendo que administrar o conteúdo e também o aspecto emocional dos alunos. E às vezes nessa questão de você acolher, você muitas vezes é confundido, eles misturam as coisas. Eles terminam, às vezes acabam nem vendo mais você como professor, você é o amigo. E assim, não é fácil. Eu acho que é a gente ir fazendo aquele trabalho mesmo de formiguinha. E mesmo preparando o solo, porque o terreno é muito irregular. Então a gente tem que ir o tempo todo preparando o solo mesmo. Então, eu não vejo esses meninos muito empolgados. Eu vejo muitos alunos desestimulados, vindo para a escola, muitas vezes porque a mãe disse que tem que vir. Muitos já pensando em trabalhar. Eu não vejo, por exemplo, considerando o tempo que eu entrei para hoje, eu vejo mais os alunos pensando em trabalhar. Terminar para trabalhar. E isso é um desafio, né? Porque hoje em dia o mercado de trabalho também é bem competitivo. E como é que você vai competir se você não se especializa, não estuda? Então é difícil. Você tem que fazer como o apresentador do jornal da Globo de manhã, coragem. A gente precisa ter coragem.